Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Eu tenho uma palavra profética do coração de Deus para a sua vida e para a minha vida. Quero pedir para você humildemente que você inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se sentir no teu coração para outras vidas serem alcançadas. Toque o sininho para sempre receber novas notificações. Vamos direto ao que interessa. Evangelho segundo escreveu Marcos 5, 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sara e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Eu quero falar aqui para você que está assistindo sobre as barreiras que Jairo encarou para obter o teu milagre. Algumas barreiras, são muitas, eu vou falar só de duas e depois vou fazer um comentário breve sobre toda a história de Jairo, a trajetória de Jairo até obter o seu milagre. A primeira barreira que Jairo encarou foi a barreira da sua posição. Jairo era um líder da sinagoga, bem conceituado, bem visto, influente. Ele era rico. E ele deixa de lado as suas credenciais. Ele deixa de lado, então, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência. E ele vai até Cristo e se humilha aos pés de Cristo. Dizem alguns escritores que o lugar mais alto na terra para estar é aos pés de Jesus. Então essa é a primeira barreira que ele vence. Ele se despoja de todos os seus títulos, diplomas, e na sua humilhação ali, o diálogo que ele tem com Cristo, ele não relata sobre os seus diplomas, sobre a sua posição, sobre quem ele é perante a sociedade. Pelo contrário, ele se humilha e somente rasga sua alma e pede por sua filhinha de 12 anos. A segunda barreira que Jairo ele enfrenta é a barreira da oposição dos líderes. Ele estava perante os maiores líderes da nação, os escribas, os fariseus, que, se você ler todo o texto, já tinham se unido e estavam conspirando contra Cristo para o matar juntamente com os herodianos. Então ele vence essa barreira também da oposição dos líderes contra ele. O que vão pensar de mim? E as críticas. Eles são os maiores líderes da nação. O que vão dizer a meu respeito? O que vão pensar e a minha reputação? Ele não se importa com isso, com as críticas. Ele não fica preso à opinião das pessoas. Ele vai e se despoja. Ele vai e deixa de lado todos os seus títulos também, os seus diplomas, a sua cultura, a sua formação. E ele se humilha nos pés de Cristo. Por isso que está relatado em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Isto que Cristo quer de nós. Que nós venhamos nos despojar dos nossos diplomas, da nossa cultura. Há pessoas que se acham muito culturais. Que nós venhamos nos despojar de todo o nosso conhecimento humano. Venhamos se humilhar para Ele. E dizer para ele: só o Senhor tem o poder de fazer um milagre na minha vida. Eu acho muito interessante essas primeiras duas barreiras que Jairo vence. E a Bíblia relata que Jesus vai com ele. Jesus estava apertado por uma multidão, vai com Jairo. Vai caminhando com ele. Só que em determinado tempo ou momento da caminhada, Jesus para, ele faz uma pausa. Ele se torna lento, porque ele vai atender a mulher do fluxo de sangue.
Como que fica o rosto de Jairo? A Bíblia não relata. Eu procuro imaginar certas coisas. A Bíblia não relata certos detalhes. Mas nós temos que entrar no texto e lá naquele dia, lá naquela época, tentar imaginar como que fica o semblante dele. O seu caso era sério, era urgente, não tinha como esperar. Só que agora Jesus para e faz uma pausa e atende a mulher do fluxo de sangue. E há uma diferença aí. Jairo queria que ele fosse urgentemente da sua casa e curasse a sua filhinha de 12 anos, que viveu 12 anos da sua vida alegre, feliz, satisfeita, brincando, indo para lá e para cá no quintal, papai, mamãe, presentes, honras para ela. E agora ela está enferma. E Jairo quer que Jesus traga novamente a vida a ela, traga novamente a ela a alegria de viver. E esta mulher, há 12 anos, está sofrendo com o fluxo de sangue. E há 12 anos ela não tem vida, ela não tem alegria, ela não tem prazer, não tem satisfação. Então ela quer começar a viver. A sua filhinha, a filhinha de Jairo, estava vivendo 12 anos de alegria. E ela quer começar a ter alegria depois de 12 anos retrocedendo e de sofrimento. Uma mulher anônima. E Jairo, um homem de posição, um homem rico, abastado. E ali aquela mulher anônima. Cristo para, faz uma pausa. Eu quero dizer para você que muitas das vezes nós não entendemos as pausas de Deus na nossa vida e na nossa história. Mas também quero dizer para você que os empecilhos humanos, os impedimentos humanos não podem impedir o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Mas muitas das vezes nós não entendemos as pausas de Deus na nossa vida e na nossa história. Marta e Maria não entenderam a pausa de Cristo para que Jesus fosse e curasse a Lázaro que estava enfermo. Eles mandam uma mensagem, um mensageiro entregar uma mensagem para Cristo. Olha, lá, Senhor, Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Jesus, ele só chega no 4º dia naquele lugar. Lázaro tinha morrido. A esperança de Marta e Maria, tinha se esvaído. Eles estavam sem esperança. Acabou. Lázaro morreu. Cristo chegou atrasado, mas ele não chegou atrasado. Ele chegou para fazer um milagre muito além o qual Marta e Maria esperavam. Ele queria ressuscitar Lázaro. Você entendeu? Marta e Maria queriam esse milagre. Cura o meu irmão, ele está enfermo, está passando mal, está doente. Cura, Senhor Jesus, venha, chegue a tempo. Senão ele vai chegar a entrar em óbito, aí não vai adiantar mais nada. Mas aí Cristo chega no 4º dia e ele está morto. O que ele faz? Ele ressuscita. Marta e Maria queriam que Cristo curasse ele de uma enfermidade. Só que Jesus queria ressuscitar ele e queria fazer um testemunho muito maior entre as pessoas. Às vezes nós entendemos o que Deus quer, que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é muito maior daquilo que nós estamos pensando e desejando. Por isso que diz em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos, segundo o poder que nós opera. Ele quer fazer muito mais além do que você está pensando e pedindo. Só que nós não entendemos, às vezes, essas pausas que Cristo faz na nossa vida e no nosso ministério. Os discípulos já tinham, seus próprios discípulos já tinham remado muito, mas muito tempo. Os historiadores dizem que eles remaram e ficaram durante uma tempestade, sendo atingidos pelas ondas, pelo vento, trovões, relâmpagos, por 12 horas. Estavam já desalentados. Só que quando eles acharam que iriam morrer na tempestade, Jesus chega e faz a obra. Por isso que diz Isaías 55:8, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Quem sabe Cristo fez uma pausa na sua vida, no seu ministério, na sua história. Você está na pausa. Você não está entendendo, parece que ele não age. Você não está compreendendo, parece que ele não se move a seu favor. Ele está lento. Ele está somente vendo tudo acontecer. Parece que está tudo andando para trás.
Parece que está tudo parado. Você pode compreender? É a pausa que ele está fazendo na sua vida e no seu ministério para operar uma obra maior a qual você imagina. Ele está nessa lentidão porque há o tempo certo dele operar na sua vida e no seu ministério. Deus não precisa do tempo, ele criou o tempo para o homem, está lá em Gênesis 1,14. Ele vive na eternidade, tudo que você precisa já foi feito por ele na eternidade. Mas só quando chega o tempo de Deus na nossa vida é que ele cumpre, porque lá na eternidade eu sei que não tem tempo. A gente fala tempo porque ele deu tempo para nós, né, conseguirmos sobreviver melhor aqui na Terra. Lá na eternidade está preparado. Quando chega o momento, ele entra com a eternidade no nosso tempo e realiza. Mas na eternidade já está feito o milagre. O tempo ele deixou para nos ajudar. Dá para você compreender? Segundo Pedro 3,8 está relatado que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. E aqui Cristo faz essa pausa, e eu acredito então que Jairo fica sem entender, sem compreender, fica pálido, mas eu acredito que ele somente olhava para Cristo, e aquela pausa foi fazendo com que ele se condoesse, ficasse desesperado, triste, abatido, mas eu creio que ele se manteve firme. A sua filha estava quase para morrer. E quando eles vão chegando, acontece a má notícia. Olha, Jairo, não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. Aí Cristo dá uma palavra de fé para ele. Não temas, crê somente. Dá para você compreender? Ele ouve aquela ministração, a tua filha já morreu, o choque que ele levou. O coração dele, certo, bateu, acelerou. Aquele frio que dá na nossa barriga, não é mesmo? Sobe assim, a gente perde o chão, as pernas amolecem, tudo. Eu creio que ele ficou dessa maneira. Eu creio que ele olhou para Cristo, o dono da promessa. O Senhor falou que iria até lá e dar saúde para ela. Agora estão me dizendo que ela morreu. A Bíblia diz em Salmos 112, 6 e 7, não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Dá para você compreender? Cristo dá a palavra para ele, não temas, crê somente. E eles dizem, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Ou seja, os amigos, entre aspas, vamos dizer assim, de Jairo, vieram até ele e disseram, ó, tua filha já morreu, porque para eles não tinha como ter esperança. A esperança tem vivo, não morto. Na concepção deles, na mentalidade, na visão deles pequena, de reino de Deus, esperança tem quando a pessoa está viva. Morreu, acabou a esperança. Mas eles ignoram, sem saber, ignoram o que está escrito em Lucas 20:38. Deus não é Deus de mortos e de vivos, porque para ele todos vivem. A dimensão de Deus é essa. E aí dizem para ele isso, e aí o Senhor dá uma palavra de esperança também para ele. A menina não está morta, mas dormindo. Sempre Deus vai trabalhando na nossa vida. É uma pedagogia, ele vai trabalhando pouco a pouco, as palavras vão sendo lançadas contra nós, ele vai agindo. E aí foi dito também uma palavra de poder para a menina: levanta-te e anda. E houve um milagre naquele lugar. Deus está fazendo um milagre na sua vida e na sua história através dessa palavra. Entenda as pausas de Deus. Deus não chega atrasado, ele chega na hora certa. Deus tem um controle ainda da sua vida. Fique com essa mensagem.